Nesse vídeo você vai aprender a utilizar as ferramentas de desenho dentro do AutoCAD, entender direitinho como elas funcionam e para que cada uma serve. Aqui quem fala é a Amanda, sou técnica de equações e designer de interiores e o intuito desse canal é ajudar outros profissionais compartilhando a minha experiência. Bom, estamos aqui dentro do AutoCAD, como essa é a aula 2, você já sabe como é que chega aqui e já conhece toda a interface. Se por acaso você nunca viu AutoCAD na vida, assiste a aula 1 para você entender direitinho e se localizar. Vamos falar então hoje sobre a aba Desenho, que é essa aba aqui escrita Draw. Se você tiver em português, vai estar escrito Desenho. Então aqui nós temos alguns botões. Usamos todos? Praticamente todos. Eu vou falar direitinho quais que a gente mais utiliza. A linha é um dos mais utilizados aqui dentro do AutoCAD e, como o nome já diz, serve para desenhar linhas. E como a gente faz isso? A gente tem duas opções, a gente pode vir aqui na aba Desenho, clicar em Line ou Linha, se tiver em português, e ele já vai aparecer uma mensagem pra gente aqui no nosso cursor, especificar um ponto de partida. Tá vendo que, como eu expliquei na outra aula, a gente, diferentemente, ó, quando não tenho nenhum comando, que ele tá com esse quadradinho no meio da minha cruz, quando eu tenho um comando ativo, some o quadradinho e ele aparece uma mensagem para especificar o primeiro ponto. Ativei o meu comando, aparece aqui a mensagenzinha de especificar o primeiro ponto, vou clicar com o meu botão esquerdo e aí a gente já vai ter um ponto inicial de partida. Assim como eu expliquei na outra aula, se a gente apertar F8 no teclado, a gente vai ter uma linha reta, perfeitamente reta. Ou então, se a gente precisa que essa linha seja feita em ângulos, a gente pode vir aqui embaixo, procurar o polar, que é esse símbolozinho aqui da bolinha, escolher qual ângulo a gente quer, por exemplo, 45 graus. Vou especificar aqui o primeiro ponto e encontrar a nossa linha de referência de 45 graus. Perfeito. Qual a outra forma da gente fazer a linha? A gente pode digitar L no teclado e apertar Enter, e a gente vai entrar no comando linha também. Facilita muito na hora que a gente estiver desenhando usar os comandos aqui no teclado, porque agiliza ao invés da gente ter que clicar aqui em cima. E aí vai de acordo com o que você achar mais fácil. Digitei L, selecionei o primeiro ponto. Se eu quero uma linha reta, vou apertar o F8. E aqui eu posso digitar qual o tamanho, o comprimento que eu quero essa linha. Lembrando sempre que você pode digitar de acordo com a unidade de medida que você deseja. Então, se você quer em metros, por exemplo, 1 metro, você vai digitar 1. E aí a gente vai ter uma linha pequena. Se, por acaso, você quer fazer esse mesmo metro, só que em centímetros, aí você pode digitar 100. E aí a gente já vai ter uma linha bem maior. Ou então, se você quer em milímetros, aí você pode digitar 1000. E assim vai indo em relação a todas as suas medidas, depende da sua necessidade. Perfeito. A gente também vai ter polilinha. A polilinha, que vem logo em seguida aqui, ela tem uma função praticamente igual. A gente seleciona aqui o comando, ele vai pedir para a gente colocar um ponto de partida, e aí a gente começa a desenhar com as mesmas características. Posso colocar aqui uma medida. E qual que é a diferença da linha para a polilinha? Vamos lá. A linha, olha, eu vou fazer 3 linhas aqui. Quando eu tenho esse desenho formado, se eu selecionar uma linha aqui apenas, é ela que vai ser selecionada. E as outras continuam como estão, a menos que eu a selecione, né? Agora, se eu fizer o mesmo estilo de desenho aqui com a polilinha, olha o que acontece. Se eu vou selecionar apenas uma linha, ele já seleciona todas, porque ele forma como se fosse um bloco. Ele une todas as linhas que você desenhar. Então, essa pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, depende aí da sua necessidade, e aí você vai descobrir. Se você digitar P e L, vai entrar para o polilinha, que aqui ele vai aparecer Pline, porque é uma simplificação, né? Mas PL entra no polilinha, então basicamente é para isso que ela serve. Você pode desenhar assim 10.000 linhas, sem apertar ESC ou espaço no teclado. Você vai apertando várias polilinhas e aí quando você ver, todas estão conectadas. Para isso que serve a polilinha. Ah, Amanda, eu fiz aqui o desenho, mas agora eu queria mexer só em uma dessas linhas. E aí você pode apertar X no teclado que ele vai entrar nesse Explode. Ele vai explodir
as nossas linhas e ele vai desanexar uma linha da outra. Então, eu apertei X no teclado, explodiu, agora a gente tem linhas únicas. Não tem como você, tipo, explodir, quero explodir só uma linha e as outras continuarem juntas, mas fiz ali por linha, mas eu preciso apagar só uma coisa, eu preciso mexer, movimentar só uma linha, você pode explodir, certo? Depois eu vou ensinar como você consegue agrupar todas novamente, tá bom? Depois, em terceiro aqui na nossa aba de desenho, a gente vai ter os círculos. E aqui a gente vai ter algumas opções. Então, se eu apertar aqui a setinha para baixo, ele vai me dar centro, raio, centro, diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, tangente, tangente, raio, tangente, tangente, tangente. Resumidamente, todos vão dar o mesmo resultado, todos vão ser um círculo, mas a diferença é como a gente vai colocar a medida desse círculo. Se eu escolher o centro, raio, isso vai significar que o raio, como devemos saber, é metade do valor do diâmetro. Então, se eu apertar C no teclado, ele também vai entrar no comando círculo, né? Ou se eu clicar aqui em centro raio, ele vai vir aqui com o nosso círculo. Ele vai pedir também para selecionar, né, um ponto de partida, que é o centro point, ele chama de center point, né, que é o centro do círculo. Selecionei e ele vai pedir uma medida. E tá vendo que a gente tem um tracejado laranja aqui no meio do nosso círculo? Significa que é essa medida que ele tá pedindo pra gente. Se eu colocar 100, o nosso círculo, ele vai ter, olha só, 200 de diâmetro. Porque o raio é metade do diâmetro. Então, o que vai diferenciar você usar o centro raio, centro diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, é só como você quer usar o valor. Se eu vim aqui, centro diâmetro, aí eu posso colocar 200, que ele vai dar o mesmo resultado. Vai dar 200. Então, basicamente é isso. Os dois círculos mais fáceis de você trabalhar são esses, o centro diâmetro e o centro raio. Esse de 2 pontos, o que muda é que você também vai escrever 200, e aí ele já vai te dar o valor de 200. É quase a mesma coisa do diâmetro. O que ele está te dizendo é qual é a distância entre o ponto A até o ponto B. Simples, né? Círculo é super tranquilo. Quarto que a gente vai ter aqui são os arcos. Arcos a gente não costuma utilizar tanto, né, na área da construção civil, design, engenharia e tudo mais, exceto quando a gente vai fazer aqueles arcos de abertura de porta para as plantas. E os arcos, você pode ir testando para você entender qual que você vai conseguir se adaptar melhor. Porque eles acabam tendo todos um resultado praticamente iguais, e aí é mais adaptação mesmo na hora de desenhar. O que eu recomendo, que eu gosto bastante de utilizar, é esse aqui. Ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele é o sexto, é Start, End, Direction, que é início, fim, direção, alguma coisa assim, né? Enfim, com esse aqui, ele pede pra gente especificar o ponto de início, aí ele pede para especificar o outro ponto, e depois ele pede pra gente colocar a direção que a gente quer o círculo, né? Então, se eu quisesse para baixo, ele vai fazer um círculo, vai ficar parecendo um gráfico. Se eu quiser para cima, ele vai ficar parecendo aquele arco que a gente faz na porta. Como o meu F8 tá ligado, ele já deixa aqui 90 graus ou 0 graus no nosso arco. Então, ele vai formar um arco perfeito. Aqui ele não tá um arco perfeito porque a gente tá com duas medidas diferentes. Mas aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui 50 e subindo aqui 50. Vou selecionar nosso arco na ponta, e aí ele forma um arco perfeito, 90. Se o meu F8 estiver desligado, aí a gente já fica com a medida um pouco mais solta. Você pode trabalhar mais essa medida, se de repente você souber, né, qual é o ângulo exato que você precisa desenhar, ou se você quer ficar com aquela medida perfeita, igual como se o F8 tivesse ligado, você pode digitar 0, que ele vai ficar com um ângulo perfeito. O arco é assim que funciona. A gente tem que sempre ler a mensagenzinha que ele está dizendo pra gente. Então, só para mostrar aqui outros modelos de arco, por exemplo, esse aqui, 3 pontos. Ele vai pedir 3 pontos para ele. Então, ó, primeiro ponto, segundo ponto, e aí ele fala para você colocar o terceiro. E aí, esses arcos aqui, eles já não são tão úteis assim pra gente. Mas, quando você precisa de curvaturas diferentes,
Por isso que depende de muito de cada situação que você estiver utilizando. Todos eles. Então, a depender do que você for desenhar, você pode ir testando qual vai funcionar melhor para você. Mas basicamente, ó, todos vão ter um estilo de desenho parecido, o intuito final parecido, né? Certo. Depois, a gente vai ter mais outros 3 ícones aqui. Um outro ícone que é extremamente utilizado, importante, assim como a linha, é o retângulo. E aqui, ele fica bem aqui em cima, pequenininho. O retângulo, ele já tem uma funcionalidade aí um pouquinho mais complexa, aconselho que você anote no começo para guardar as informações na memória. O retângulo, ele pode ser ativado ali na aba de retângulo, na aba de desenho, como você também pode digitar REC. Digitou REC, ele vai aparecer aqui rectângulo, que é uma abreviação de retângulo, alguma coisa assim, né? Enfim, REC, dou um Enter. Ele vai pedir para mim especificar um ponto de partida, como aqui a gente está no desenho solto, né? Só estou mostrando para vocês como é que funciona, vou selecionar um ponto aqui aleatório. A partir daqui, eu posso direcionar aqui para onde eu quero. Ah, não tem medida, eu só quero desenhar um retângulo aqui avulso. Eu vou direcionar para onde eu quero, mais ou menos no olho assim, e aperto o botão esquerdo novamente. Já temos um retângulo. Amanda, eu preciso de um retângulo que tenha medidas exatas. Vamos lá. REC, Enter no teclado, vou selecionar um ponto. Aqui, vamos supor que eu já quero que fique grudadinho no outro retângulo. Vou selecionar esse ponto aqui. Aí ele tá pedindo, tá vendo que ele tá falando aqui, especifique a medida do primeiro ponto, do ponto inicial. E como que o AutoCAD lê, como ele que funciona. Tá vendo que aqui embaixo a gente tem as coordenadas X e Y? Igual a gente aprende lá na matemática e tudo mais. Então, ele sempre vai ler primeiro o X. Sempre. Então, quando ele pede aqui os pontos, ele vai pedir sempre o X. Tá vendo que até a medidinha que tá em azul aqui, que ela tá sendo alterada, é o X? Que é a medida na horizontal? Sempre vai iniciar por essa. Então, a gente vai colocar primeiro a medida do X. E aí, existe outro detalhe, se você lembrar lá das coordenadas. Se eu vou para a direita, é positivo. Se eu vou para cima, é positivo. Se eu vou para baixo, negativo. Se eu for para a esquerda, é negativo. Então, se a gente for pensar aqui, ó, eu quero que o meu retângulo venha aqui para a direita, certo? Então, eu vou colocar, sei lá, 500. Aí, como é que eu faço para mudar para a medida do Y, que é a medida na vertical, né? Eu vou apertar vírgula no teclado. Mudou, tá vendo que agora a minha medida que está sendo alterada é aqui na vertical. E aí, agora eu vou definir. Se eu vou para baixo, se você reparar aqui no meu cursor, ele já está até com um sinalzinho de menos. Se eu for para baixo, ele é negativo. Se eu for para cima, é positivo. Ah, eu quero meu retângulo aqui para baixo mesmo. Então, eu vou colocar menos. Vou colocar, por exemplo, 750. Vou dar um Enter. E aí, a gente tem o nosso retângulo. Certo? Então, novamente, vou até representar uma coordenada aqui, para ver se fica simples da gente entender. Desenhar aqui um X e um Y aqui. Ficou bem feinho, mas tá bom. O importante é que dá para entender. Bom, a gente vai ter aqui, exatamente como tá aqui, ó. A gente vai ter o X e o Y. Sempre ele vai ler primeiro o X, certo? Se eu quero que o meu retângulo ele fique com o lado virado para a direita, ele vai ser sempre positivo. Vou colocar um maisinho aqui. Ele vai ser sempre positivo, então só vou digitar os números no teclado, não precisa colocar o maisinho. Se eu preciso que ele venha para o outro lado, para a esquerda, aqui ele já vai ser negativo, certo? A mesma coisa funciona no Y. Se eu quero que o meu retângulo ele vá com a direção para cima, positivo. Se eu quero que ele venha para baixo, negativo. Ótimo. Amanda, fiz meu retângulo, vamos supor, vou colocar aqui, é 300,200. Não, vou colocar aqui, ó, ele grudado aqui, 300,200. Ele ficou aqui, mas eu não queria que ele ficasse aqui, eu queria que ele fosse pra lá. Aí a gente vai ter
um comando que é da abinha aqui de modificação, que é esse mover. Então você pode usar o mover para poder colocar ele para cá. Caso você tenha feito errado, né, não ter colocado negativo ou coisa do tipo. Eu vou falar na próxima aula sobre todos os comandinhos ali da aba de modificação, mas você pode ficar tranquilo que você, errei, esqueci de colocar o menos. Não tem problema, você consegue modificar, consegue espelhar, consegue fazer várias coisas com isso. Mas se você acostumar com a ideia de colocar o menos, o mais certinho, né, já facilita a sua vida e você não precisa fazer 2 comandos depois. Então, ótimo. Entendido sobre o retângulo? REC no teclado, seleciona o ponto de partida, digita o valor do x, vírgula no teclado, digita o valor de y e a gente tem um retângulo. Perfeito. O próximo que a gente tem aqui é o eclipse, elipse, que basicamente é como se fosse um círculo, né? Mas ele tem um formato diferente. Isso aqui a gente não utiliza muito na arquitetura, design, essas coisas. Acho que eu devo ter utilizado uma vez só em 5 anos, mas aí fica, né, ao seu critério. Então ele funciona bem parecido com um círculo. Seleciona o ponto do centro, mais ou menos a medida do raio. Então aqui, por exemplo. E aí ele vai, você pode ir direcionando, se eu desligar o F8, você vai direcionando, quanto mais perto do centro você colocar o cursor, né, mais ele vai ficar, como é que eu explico isso? Mais ele vai ficar parecendo, mais ele vai ficar plano, né, vai ficar parecendo um buraco. Eu não sei como é que eu explico, eu uso a palavra. E aí você consegue controlando, pode usar uma medida fixa, né, igual tá aqui, ó, 100, 20, 200, ou você pode ir no olho, caso seja algo mais representativo. E por último, dentro aqui da abinha de desenho, a gente vai ter as achuras, o hatch. As achuras, elas servem pra gente criar, aquelas pinturas, aqueles preenchimentos dentro dos nossos desenhos. Então a gente vai ter, dentro da achura, né, a gente vai ter várias representações. Então a gente vai ter o sólido, a gente vai ter, aí se a gente for pesquisar com linhas, aqui ficou muito grande, aqui. Bom, a gente pode ter com esses quadradinhos, pode ser linhas, aí a gente vai ter vários formatos de linhas, linha com tracejado. E aí você pode usar aí a imaginação, a representatividade. Se você for um arquiteto, um designer, um engenheiro, existem algumas simbologias que a gente já usa como padrão, né? A achura a gente usa para preencher a parede. Essas linhas aqui geralmente a gente usa para fazer as implantações. Aqui a gente vai ter, tem até alguns de bricks, ó. Esse daqui de bricks aqui tá muito grande. Bom, a gente tem alguns de bricks, que pode ser uma representação de vista bem bonitinha, para você não precisar desenhar um a um. A gente pode ter esse aqui de concreto também, muito legal para fazer os cortes. Esse aqui que parece um piso, aquele tipo dama. Tem mais brick. E a gente vai ter várias representações aqui legal. Ó, esse aqui de cozinha dá para representar uma grama. A gente tem algumas opções assim bem legais mesmo. Esse aqui, ó, para representar vidro também é legal. Ó, Ghost Glass, né, o nome já diz. E a gente vai ter algumas opções de gradiente, ó. Esse grass de imitar grama também é super legal. Enfim, a gente tem bastante possibilidade, dá para você brincar bastante. Aí uma coisa que eu te aconselho, vai, tá com o seu desenho lá, top desenhado, vai fazer o Ashura, salva antes de ligar o Ashura, porque ele é pesado. Então salvou, para você salvar você pode vir aqui em cima e apertar no disquete, salve save. Aqui no caso é um arquivo que não tá salvo em lugar nenhum, mas ele vai salvar por cima do seu arquivo, ou aperta Ctrl S no teclado e ele vai salvar sozinho também. Salvou o seu arquivo, você pode digitar H no teclado ou HA, dependendo aí da versão, e ele vai entrar no hatch. Para isso a gente precisa, né, obviamente, ter algum objeto desenhado. Os objetos, eles precisam estar todos conectados, como os pontinhos. Às vezes, se você tiver
uma pontinha assim, bem pequena para fora, ele pode conseguir ler e fechar o retângulo certinho. Mas dependendo do que for, aí ele não consegue. Ou ele não consegue identificar o sólido, né, o bloco, e ele não consegue pintar, ou ele pinta, mas borra para fora. Então, se você estiver tendo algum problema assim, você pode verificar se não tem alguma pontinha solta que não está conectada. Pintou, para você alterar aqui o que você quer, você pode vir aqui dos desenhos. Aqui em cima, a gente pode conseguir alterar a cor, mas que no caso são as layers, que eu vou falar futuramente. Não, você não precisa se preocupar com layer agora, porque você entendeu o que é a Ashura. Aqui você consegue mudar o ângulo, ó, vou aproximar mais nossas linhas. Consigo mudar o ângulo de rotação desse desenho, a transparência, então se eu quero algo mais transparente. E aqui a escala, super importante. Você está colocando uma linha, ó. Você está colocando uma linha e ela não está aparecendo muito grande ou muito pequena. Ou você colocou uma linha, mas está um preenchimento todo branco. Pode ser que esteja muito grande ou muito pequeno também aqui na escala. Se eu colocar 0,5, tá vendo que ele fica, ó, vou tirar a transparência. Ele fica um quadradão, porque é como se tivesse uma linha gigante preenchendo o espaço. Então você vai colocando aí uma escala. Você vai analisando até ficar no tamanho que você visualmente acha legal. E aí, ó, ficou maior. Ah, não, ainda quero maior. 300. Já ficou maiorzão. Aí o ângulo aqui de rotação, vou colocar 180. Opa. Isso, 180. Pronto, perfeito. É que eu tinha apertado Enter. E aí você vai trabalhando de acordo com a representação que você quer criar. Depois que feito, você pode apertar Enter, que ele vai sair, ou você pode vir aqui em Close Hatch Editor, né? Fechar a aba de edição das Ashuras. Ótimo! Falamos então sobre as Ashuras. Se a gente vier aqui nessa abinha de desenho novamente e clicar aqui nessa setinha escrita desenho, a gente vai ter ainda outros tipos de ferramentas. Mas são ferramentas que geralmente eu não utilizo. Então, essas aqui é para você criar esses desenhos com formas diferentes, né? Formas mais orgânicas. Pode ser que seja útil, claro. Cada um tem as suas necessidades, então por isso que eu tô te mostrando. É importante você ir experimentando, né? Para você saber qual que é o formato que você vai precisar utilizar, como é que utiliza. Depois que a gente faz esses desenhos, né, a gente consegue controlar aqui a curvatura pelas bolinhas. Então, é interessante, mas não é muito utilizado. A gente vai ter essas aqui, ó, que a gente faz essas linhas bem grandonas. É legal, mas não é muito útil, muito prático. Ó, e são linhas infinitas, né? Tipo, não tem fim dentro do desenho. Então, no ano vejo que tem muita usabilidade essas ferramentas. Então, você pode ir brincando aqui. A gente tem esse aqui, ó, que faz uma nuvenzinha de revisão. Bem legal. A gente tem esse aqui que faz tipo não, né? Faz molas, círculos e círculos e círculos. E aí vai indo, você pode ir brincando e estudando as ferramentas. O importante mesmo é você saber usar a linha, o círculo, o retângulo. São as ferramentas mais importantes que a gente tem aqui na aba de desenho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te espero na próxima aula, que a gente vai falar sobre a aba de modificação, para você entender como é que a gente movimenta, copia, rotaciona, espelha, como a gente faz tudo que a gente precisa para deixar o nosso desenho mais prático. Beijos!